Pessoal, tá na hora de mais uma edição do nosso maravilhoso GM. A gente vai falar um pouquinho sobre o João, que pelo jeito quer regravar um clipe, tá, gente, né? Que foi descartado lá na Era Pirata. Bora saber melhor sobre essas notícias, tá, gente? Né? E outras também que eu separei agora na parte 1 do nosso GM. Dá uma olhadinha. Olha só, gente, o João disse, tá, gente, em entrevista a um podcast, que ele ainda deve um clipe da Era Pirata aos fãs. Lembrando, tá, gente, que o clipe de Meninos e Meninas foi engavetado, né? Qual faixa você acha que ele poderia nos presentear? Eu acho que ele poderia regravar o clipe de Meninos e Meninas, né? É o mínimo que ele poderia fazer, porque assim, é uma faixa muito legal. Eu tava até conversando isso com a minha mãe essa semana, vários pessoal que tá me assistindo, que eu não acho uma faixa comercial muito forte. Meninos e Meninas não é uma música que eu veria tocando numa rádio. Tudo bem que a batida dela é uma batida até que poderia rolar numa rádio, mas eu não sei, ela não, eu acho que se fosse nos anos 80, talvez ela fosse uma música boa para single, nos anos 80, 90. Só que hoje em dia eu acho que talvez Santo fosse melhor para as rádios, para ser single. Inclusive me choca Santo não ter sido single, sabe? Eu penso, quando eu olho para o álbum Pirata, né, do João, eu penso em duas, não, desculpa, eu penso em três músicas que não foram single, que eu acho que poderiam ter sido. Primeiramente, Acontece, que é uma das faixas mais lindas da carreira do João. Eu acho assim que se um dia eu fizer um vídeo de melhores músicas do João, provavelmente vai entrar no top 10 e provavelmente numa posição altíssima, tá? Porque Acontece pra mim é uma canção linda, daria um clipe lindo, é uma das músicas favoritas do João desse álbum, é também uma das minhas favoritas do álbum e é uma das favoritas dos fãs. Acho que Acontece merecia muito um videoclipe. Santo, eu acho também que merecia. Eu acho que se um clipe de Santo fosse lançado no carnaval, o João ali meio que como fosse um noviço. Eu até já dividi a ideia do meu clipe com o Watson. O Watson fala, fã, se tu fosse o João, tu ia causar polêmica com a igreja. Eu falo, ia. Porque o meu clipe, Marcelo, de Santo, ele ia ser um pouquinho polêmico. Porque nesse meu clipe de Santo, né, se eu fosse o João, eu faria um clipe onde eu seria um, não vou falar padre, né? Porque aí vai gerar uma polêmica, mas como se fosse um noviço, sabe aquela pessoa que tá ali meio que ligada na religião, mas ao mesmo tempo não sabe se quer ficar naquilo ali. E o clipe seria meio que o João, ou eu, se fosse o João, sendo tipo um noviço dentro de uma igreja, né? Meio que pegando as pessoas da igreja, se é que vocês me entendem, né? Tipo, os fiéis, poderia, no caso, como o João é bissexual, poderia no clipe ter um menino e uma menina ali que o João fica meio que pegando, ou então várias pessoas, vários homens, várias mulheres, e no final do clipe, né? Essas pessoas se revoltando contra o João, né? E o João meio que, sei lá, virando um santo de madeira. Eu penso umas ideias meio doidas, que eu acho que se eu sentar pra roteirizar, seria interessante. Uma coisa meio carnaval, né? Todo verão termina, eu amo despedidas. Tô inventando de cantar com a minha voz meio falhando, né? Que eu tô gravando isso aqui de madrugada, tá muito frio, né? 1h49. Mas enfim, pense um clipe aí de Santo. Eu acho que é uma das que mais tem potencial de fazer sucesso na rádio. E Meninos e Meninas, né? Que a gente sabe que teve um clipe gravado em novembro de 2000. Novembro? Acho que foi. Novembro de 2022. Era para ter saído em 2023, no iníciozinho do ano. Não saiu. Ou seja, Marcelo, quem tá me assistindo, Meninos e Meninas, que é uma faixa desse álbum do João, que é um álbum antigo, tá? Porque eu falando assim, acho que todo mundo tá pensando, mas ele não tá com um novo álbum? Então, ele, segundo ele tá nos devendo um clipe do álbum que ele ainda não completou. Ou seja, meio que ele quer fazer algum clipe, ele quer meio que voltar, ele quer dar uma de Taylor Swift. Ele quer voltar para fazer um clipe de uma era que ele já terminou. Porque ele acha que, por conta do clipe de Meninos e Meninas, né? Ele acha que ele deve algo. E deve mesmo, porque, João, quer um conselho? Eu amaria um clipe de Acontece, amaria um clipe de Santo, mas regrava o clipe de Meninos e Meninas. Porque não ficou do jeito que ele quis. Ele já falou várias vezes isso, né? Que o clipe não ficou da forma que ele quis, que ficou ruim. Regrava. Regrava. Todo mundo quer até hoje, né, Watson? O povo clama pelo clipe de Meninos e Meninas. Eu acho que é o mínimo, sabe? É o mínimo, porque eu gosto muito de Acontece, gosto de Santo,
amaria um clipe de santo, mas eu priorizaria meninos e meninas. Aí o Vaso deve estar pensando, mas já tem um videoclipe. Mas é um videoclipe descartadas. É uma versão que não foi publicada, então ele regrava. Aí o Vaso deve estar pensando, mas teria 2 clipes da música? Vaso, mas a primeira versão não foi publicada. Então daria para regravar. Entendeu? Mas assim, eu acho que pode ser um outro clipe também. Eu acho que talvez ele pode fazer Olhos Vermelhos ou Doce, que é outra. Nossa, Doce, que tem toda uma apologia com drogas. Eu acho que é melhor ele nem mexer naquilo. Que ele fala que ele beija uma pessoa lá, que ele sente o gosto do que a pessoa fumou. E é aquele negócio que começa com má e termina com conha. Então é melhor nem. Nossa, imagina se o João fizesse um clipe de Doce. É melhor deixar quieto, porque em Meninos e Meninas já tem aquela parte que ele fala, né? Me ofereceu, eu aceitei. O Watson nem presta atenção nessa parte, mas ali tem outras coisas envolvendo drogas no álbum. Enfim, deixa eu ver o que as pessoas estão comentando. Doce. Gosto muito da ideia de Doce, mas o clipe de Olhos Vermelhos iria abalar todo mundo. Ia ser tão lindo, eu acho que eu não iria aguentar. Eu daria tudo por um clipe de Acontece, Doce... Aí você já tá querendo demais, meu amor. Acontece, Doce, Clarão, Olhos Vermelhos. Mas sei que Meninos e Meninas talvez seja o clipe que eu ainda tenho esperança que ele lance. Realmente, acho que é o mínimo que ele deve pra gente, né, Watson? É um clipe de Meninos e Meninas. Porque ele fez toda aquela pataquada de gravar clipe, Marcelo. E criar uma expectativa nos fãs e depois ele... Ai, gente, eu descartei, eu não vou publicar, sabe? Tipo, vá pra merda, João. Sabe? Vai pra merda. Regrava. Eu já tinha pintado essa possibilidade já fazia um certo tempo. Né, Vatos? Acho que o Vatos, você lembra que eu falava, oxe, é só regravar. Porque assim, gente, quando você. Porque assim, quando você não tá nem aí pra música, gravou um clipe por gravar, arquivou, tudo bem. Mas eu não sei você, Vatos, mas se eu gostasse muito de uma música e eu não gostasse do resultado do clipe e eu tivesse cacife pra regravar, eu regravava 1, 2, 3, 4, 1 milhão de vezes até sair uma versão que me agradasse. Eu considerasse como se fosse uma versão alternativa, entendeu? Meninos e meninas, eu tenho um roteiro na minha cabeça. Meu amor, eu tenho um roteiro de meninos e meninas todinho na minha cabeça também. Eu tenho um roteiro de meninos e meninas. Posso contar, no final do vídeo eu conto pra vocês como seria a minha versão do clipe de meninos e meninas. Todos sabemos que o clipe deveria ser de olhos vermelhos, no cenário praiano, mas sabemos que é meninos e meninas. Uhum. Todo mundo sabe que seria meninos e meninas, mas o que a gente quer agora de verdade é o clipe de Doce. Acho bem óbvio, meninos e meninas. A história se repete, a gente vai pedir meninos e meninas como sempre e ele vai ignorar. Um clipe de Doce ou Olhos Vermelhos. Todo mundo sabe que é meninos e meninas. Eu queria acontece, mas ele deve estar falando de meninos e meninas. Eu acho que ele tá pensando em regravar, né? Doce e Clarão seria incrível, Olhos Vermelhos também. Imagina se o João, gente, lança um clipe de meninos e meninas agora em setembro, no dia da bissexualidade, que já era algo que ele deveria ter feito em 2022, porque o João, ele errou muito na escolha dos singles do álbum dele, né? Do Pirata. Eu sinto que Não Te Amo. Eu gosto de Não Te Amo, mas eu acho que ali poderia ter sido Acontece. Coringa, que é a primeira música do álbum, é uma música que eu bem não morro de amor. Eu acho que talvez eu arriscaria Amor Pirata, que foi uma faixa que ele nem chegou a botar no álbum como o primeiro single daquele projeto. Sabe? Não como single promocional. Gente, Amor Pirata, eu não entendo até hoje como foi que não entrou no álbum. Gente, eu não tô dizendo que Coringa é uma música que eu não. Eu gosto de Coringa, eu faria um clipe pra Coringa, só que não é uma música que eu escolheria como primeiro single, tá? Eu escolheria Amor Pirata. Mas aí é uma loucura minha. Cada um tem as suas loucuras. Enfim. Eu faria Meninos e Meninas pra fechar. Porque eu acho assim que já que tem o clipe descartado até hoje, tem muitos fãs que vivem pedindo, é o mínimo, né, Watson? Regrava e lança, pelo amor de Deus. Não arquiva uma segunda versão, não, que aí você vai deixar os fãs com raiva, né? Assim, gente, a minha versão do clipe de Meninos e Meninas seria o seguinte, né? O clipe começaria com o João entrando num lugar, né, que estaria tendo uma festa e ele estaria todo tímido, né?
E o clipe começa, né, assim, né? Meio de festa na frente do espelho. Seria tipo assim, ele chegando no lugar, se sentindo meio que mal, sabe, Vátia, com aquele lugar, meio desconfortável. Aí ele entra dentro do banheiro. Nesse momento ainda não começou a música. Aí começa a música ele dentro do banheiro. Meio de festa na frente do espelho. E uma coisa que eu tava falando pra minha mãe essa semana também, sobre meninos e meninas, que ela é uma música, Watson, que pra você escrever um roteiro de um clipe, não precisa de muita coisa, né? Não precisa porque a música ela é autoexplicativa. Não é verdade? Você ouvindo Meninos e Meninas, você já consegue já roteirizar o clipe, porque é uma música, Marcelo, que ela é falada. O João vai falando sobre as coisas que ele tá fazendo naquele momento. Aí ele fala, né? Meio de festa na frente do espelho, saiu tossindo baixo, muita gente no banheiro. Na casa da Ana, ali no canto de uma sala, dois pares de olhos me fuzilam bem a cara. João bebe mais um pouco, ele disse eu bebia. É bom te ver de novo, ela me disse eu seguia. Só de eu falar isso aqui, você já consegue já imaginar que é algo falado. Então é fácil de você roteirizar. O clipe de Meninos e Meninas, gente, seria meio que numa festa de Halloween. Entendeu, Watson? Então daria várias pessoas fantasiadas. O João estaria fantasiado de cowboy, né? Porque ele fala, olha só, eu vim do interior. Tipo assim, ele vestido meio de cowboy, uma coisa assim. Ou então não precisa nem ser de cowboy, mas uma coisa meio rural, sabe? Aí no final do clipe, não tem aquela parte que ele fala, e olha só, olha só, mãe, eu nunca fui santo. 2013, que foi o ano que ele se descobriu bissexual, foi um ano e tanto. Aí o que eu faria, Watson, nessa parte? Seria o João sentado no sofá, entendendo que ele é bissexual e que ele tá sentindo atração tanto por um homem, tanto por uma mulher naquela festa. E o João se levantaria e estaria a cena, todo mundo assim dançando, e estariam umas luzes piscando. E essas luzes piscando que iluminar o cenário todo, né? As pessoas, né? Tipo balada, balada, né? Assim, as pessoas estão dançando a luz ali, fica verde, fica vermelho, fica. Quem já foi pra uma balada sabe como é. Quem não foi consegue imaginar. Seria o João se levantando assim, né? De frente para a câmera, ele olhando para a câmera, né? Ele se levantando. E as luzes que estariam piscando seriam as luzes da cor da bandeira bissexual, que é vermelho, roxo e azul. Aí, quando o João fala naquela última parte da música, né? Aí seria tipo o João olhando para a câmera e sorrindo, né? E ao sorrir, seria como se ele tivesse mostrando para o público que está assistindo ele que ele se aceitou bissexual. Porque o clipe todo seria ele se incomodando pelo fato dele saber que é bissexual e ele não querer se assumir. E no final do clipe, ele percebendo que ele não precisa assumir algo. É apenas ser ele, sabe? Eu acho que seria um clipe muito divertido. Né? Se eu fosse o João, eu ia amar fazer um clipe de meninos e meninas, de santo, de acontece, né? Principalmente de santo. Santo, todo divo pop tem que ter suas polêmicas com a igreja, tentado. Santo seria o meu clipe da polêmica com a igreja. Mas deixa quieto. Enfim, gente, que música dessa era aí do João passada, que ele já tá com outro álbum, mas ele quer voltar pra era passada porque ele descartou o clipe, aí ele quer fazer algum clipe aí, ele quer fazer alguma música. Qual dessas músicas você quer que seja single? Olhos Vermelhos, Doce. Doce é pouco complicado, né? Mas enfim, Doce é uma boa música, mas é complicada, que envolve umas paradas lá que, enfim. Meninos e Meninas, Santo, ou Acontece, ou outra aí que você pode me citar, né? Quem você quer que ganhe a videoclipe, né? O Watson, eu acho que ele vai ficar muito em dúvida entre Meninos e Meninas e Santo, porque por mais que o Watson sabe que o clipe de Santo na minha mão ia ser polêmico, ele também fica curioso para saber como é que eu faria. Seria um escândalo, meu amor, mas enfim. Meninos e meninas, né? Eu acho que a maioria vai escolher meninos e meninas, né? É muito bom meninos e meninas. Meninos e meninas merecia não ter o clipe descartado, sabe? Agora, tentado, imagina se meninos e meninas não tivesse o clipe descartado, as chances de santo ou acontece, ou... Porque vai ser como o povo aqui falou, é meninos e meninas, não tem como. Se ele fazer outro clipe, a galera vai cair matando em cima dele, sabe? Ele sabe, lá no fundo ele sabe o que ele tem que fazer, né? É regravar. João, acaba com essa história de clipe descartado. Regrava. Você vai ter uma paz na sua vida
Quer dizer, ou não também, né? Porque sempre a galera vai ficar se relembrando isso. Mas pelo menos tu já vai ter a desculpa que tu fez o clipe de novo aí, ó. Ainda sobre esse rolê do João, tá, gente, né? Pra terminar aqui, pra gente poder finalizar, isso aqui foi a fala completa dele sobre essa possibilidade de uma música do álbum Pirata ganhar um videoclipe, mesmo ele já tendo encerrado a era, né? Porque ele deve algo pra. E aí a gente sabe muito bem o que você está devendo. Eu me transformei, mas também vi vocês se transformando. Presta atenção, gente. Por isso aqui você percebe que é meninos e meninas. Presta atenção. Eu me transformei, mas também vi vocês se transformando. Ficaram mais corajosos, mais expressivos, mais autênticos. Olharam para os lados e no mesmo espaço se reconheceram. E por isso eu acho que ainda devo um clipe desse álbum para vocês. Atentado? É, né? É, não tem outra faixa. Qual outra faixa você acha que causou toda essa identificação com o público? Enfim, né, João? Aproveita aí, ó, setembro tá vindo aí, mais um dia de visibilidade bissexual e lança o que você deveria ter lançado ano passado e você descartou seu. Olha só, gente, João revelou que o seu terceiro álbum de estúdio, O Pirata, quase se chamou Praia do Futuro. Olha só. E pior que eu acho que o nome dos dois álbuns são bons, né? Tanto o nome que foi escolhido, que é Pirata, e tanto o nome que era o nome alternativo, Praia do Futuro. Não é, Watson, e pessoal que tá me assistindo, os dois nomes não são bons. Agora sim, eu acho assim que um erro, né, da era pirata foi não ter uma música chamada Pirata, que eu acho que é um título bem legal, né, para uma música assim, eu acho que poderia ter uma música chamada Pirata. Tudo bem que tem Amor Pirata, né, que é uma faixa que não entrou no álbum porque ele lançou como um promocional, mas poderia ter uma faixa chamada Pirata. Praia do Futuro também daria um bom título de uma música, né, Tentado? Daria um bom título. Cara, eu não sei vocês, mas se eu fosse o João, eu ficaria muito na dúvida. Pirata ou Praia do Futuro? Praia do Futuro é um título meio de creep, né? Meio de filme. Não sei se vocês também têm essa impressão. Eu acho que Pirata foi uma boa escolha, sabe? Mas Praia do Futuro também é um nome bom, né? Principalmente para single, eu acho que seria interessante. Enfim, né? Agora eu fico imaginando quais seriam os outros prováveis nomes dos outros álbuns. A Era Super. Qual seria o nome que ele pensava antes? Enfim, gente, né? Vindo na cabecinha dele pode ser qualquer coisa. Enfim, quero saber de vocês. O que vocês acham aí? Engraçado isso, porque a gente às vezes pensa, né, com o artista escolhe até o nome do álbum já de imediato. No meu caso, se eu fosse um cantor, o meu nome do meu álbum já é escolhido. Já falei várias vezes aqui, Final Boy, né? Garoto Final. E seria um álbum extremamente inspirado em filmes de terror. Eu acho que esse conceito de você estar sobrevivendo, porque Final Boy, para quem não sabe, é os meninos, né, os homens que sobrevivem a filmes de terror. E na nossa vida real acontecem situações como depressão, ansiedade, sentimentos que às vezes, né, Watson, a gente precisa ser um Final Boy, a gente precisa matar aquilo dentro da gente pra gente poder sobreviver. Eu acho que isso daria um conceito de um álbum super foda, ainda mais com o contexto de filmes de terror, se inspirando em algumas coisas clássicas para construir os visuais dos clipes. Né? Acho que seria interessante. Né? Seria algo único no mercado brasileiro que não investe nesse tipo de abordagem envolvendo o terror. Acho que seria uma forma de eu me destacar. Eu acho que se eu fosse cantor, eu acho que eu seria muito conhecido pelos meus clipes artísticos e também com inspiração no terror. Eu teria muita inspiração no terror, muita mesmo. Eu já falei para minha mãe, os meus clipes ou seriam tudo terror ou seriam comédia, sabe, Marcelo? Não fugiria. Quando um clipe meu não fosse terror, ia ser comédia, sabe? Talvez exista a possibilidade, talvez, de eu fazer também algo meio emocional. Aí talvez ficaria ali meio terror, comédia e de vez em quando, sabe, Vasco, uma coisa meio emocional, né? Mas também, quem sabe, com algum elemento também, não sei, né? Enfim, a vida, ela é tão doida, né? A gente tem hora que tá pensando um monte de coisa sobre a gente e também não tem coisas somente engraçadas ou então de superação, porque esse negócio do terror eu trato como uma superação, né? Que poderiam até ser linkadas também ao emocional. Seria interessante, quem sabe um dia, né? Não vem um Final Boy aí.
Já pensou? Seria interessante, né, Atentado? Eu acho que o Atentado fica pensando assim, conhecendo o fã, sabendo que o fã gosta de clipe e a mente do fã é fértil. Seria interessante. Fica ligadinho aí que daqui a pouco tem uma parte 2, tá, gente? Bem legal pra vocês assistirem aqui no canal.